Pronto, vou começar a gravar agora. Deixa eu explicar. Esse material aqui, ele é lançado pelo IPEA, né? Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O governo federal, tudo que ele vai fazer, ele tem que consultar essa pesquisa do IPEA aqui, porque é uma pesquisa muito abrangente, tá? E ela geralmente mira em alguma situação que assola o país ou os dados específicos. O dado específico que a gente tem é que esse material fala de perspectivas para o futuro, né? 2035. Ou seja, ele foi lançado em 2017 e está valendo até 2035. Aí, tá. Vou transmitir aqui para você que realmente eu esqueci. Então, olha só. Esse é o material. Eu estou com duas páginas aqui abertas. Porque eu estou com duas páginas. Numa eu vou mostrar os temas e no outro eu vou mostrar os parágrafos que falam sobre esses temas para que vocês entendam porque é que eu estou focando nesse material. Tá bom? Por exemplo, ele tem 4 grandes tendências. Ó. Tendência de peso, aí tem temas aqui. Incertezas, tem temas aqui. Surpresa inevitável, tem um tema para isso. E fato portador de futuro, tem outro tema. É interessante a gente entender que esse material foi lançado em 2017. E aí lá em 2017 o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Se a gente olhar para o tema que estava aqui na surpresa inevitável, olha qual era. Aumento do acesso à educação básica tendendo à universalização. Ou seja, universalização é abarcar todo mundo, e aí os surdos fazem parte desse todo mundo, né? Dessa universalização. Se a gente for olhar esse material com mais calma, a gente vai ver outros temas também. Aqui nas incertezas, a gente vê mais ou menos o tema 2019. Ó. O acesso à cultura será mais democrático. O tema 2019 foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ele trocou cultura por cinema. E inverteu a ordem aqui, tá? Mas quando eu for mostrar o parágrafo correspondente à cultura, você vai ver o porquê ele focou em cinema, né? É um dos elementos. Aí eu tenho aqui, no início das incertezas também, ó, outro tema, imigração. O último tema de imigrantes foi em 2012, não foi reatualizado. E ele está aqui nas incertezas, né? Ele fala até 2035. Aí eu vou me concentrar no tema geral. Ele fala que a sociedade brasileira está envelhecendo e que a nossa taxa de reposição populacional está abaixo do ideal. O ideal é 2,1. Se diz que quando está abaixo de 2,1 a gente está em déficit de reposição populacional. Em 2010 ela estava em 1,7. Ou seja, o que é que isso significa? Que a gente vai precisar no futuro de pessoas para manterem a economia ativa, né? A gente vai ter uma população muito envelhecida e poucas pessoas no mercado de trabalho. E aí está a questão. Se a gente vai ler os parágrafos lá embaixo sobre envelhecimento, é isso que a gente vê, tá? Seguindo a sequência aqui, né? Vamos supor que eu me concentre no crescimento da demanda por pessoas que cuidem dos idosos. Trabalho de cuidado, né? Aí eu vou lá para o parágrafo da página 19. Aqui eu estou na página 14 do mesmo material, tá? Quando eu vou para a página 19, aí eu venho para cá, ó. Página 19, está no 22, 21, 20, 19, tá aí. O nome desse material é O Brasil em 2035, Tendências e Incertezas para a Área Social. Esse material que eu estou lendo aqui, né? É um material só, tá? Olha o parágrafo que fala sobre o segundo tema lá e não estranhe se você reconhecer alguma coisa, tá? De forma correlata, é uma tendência o crescimento da demanda por pessoas que cuidem dos idosos. Existe uma forte carência no país na formação de cuidadores de idosos, embora seja um mercado que cresceu muito na última década, ou seja, é um campo profissional, né? Camarano e Canso, 2010, projetaram que deve crescer entre 30% e 50% entre 2010 e 2020. Esse material é 2017, então é 2024. Mas olha só como já era uma demanda lá nesses anos, né? O número de idosos brasileiros dependentes de cuidados prolongados. Aí vem. As autoras constataram também outro dado interessante. Uma expressiva maioria da população que se dedica a essa atividade é composta por mulheres, com algum vínculo familiar com o idoso em questão, esposas, filhas, netas, enteadas, noras, etc. Ou seja, aqui ó, a gente tem o tema do ano passado. Percebeu? O tema do ano passado foi
é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido por mulheres. Então, naquele tema lá do material que fala sobre idosos, um parágrafo se dedicou a isso. Ó. O que preocupa os especialistas é que essa categoria da população, que só tende a crescer, estará fora do mercado de trabalho formal e não será coberta futuramente pela Previdência Social, ou seja, quem? As mulheres. Entendeu? E aí entra a situação, essa invisibilidade. Beleza. Aí vamos supor que eu estou estudando esse material, eu estou vendo o tema aqui, ó, o tema desse lado, no mesmo material, né? Redução do tamanho das famílias e novos arranjos familiares com impacto na demanda por habitação. Aí tem um parágrafo lá embaixo correspondente a isso. Vamos focar aqui em migração. Olha aí, a gente tem até 2035 haverá uma intensificação de migrações internacionais para o Brasil, por causa desse déficit de reposição populacional, né, que a gente viu lá no início. Eu vou lá para a página que fala sobre esse tema aqui, e olha qual seria um possível tema do Enem, tá? O próprio material meio que revela. Aqui, ó. O aumento dos fluxos migratórios. Ele começa aqui e ele se estende até o parágrafo de baixo, certo? Ele fala que o Brasil ainda tem um fluxo pequeno, mas que ele está aumentando. E aí esse parágrafo de baixo é importante para esse tema. Por quê? Porque ele mostra uma deficiência e um problema com relação à imigração. Nesse trecho aqui, ó. Eu vou fazer um resumo depois com todos eles e os possíveis temas, tá? Ó. O país segue atrasado no contexto mundial no que diz respeito à criação de leis de atração de imigrantes, o que se revela paradoxal uma vez que em breve necessitaremos desse fluxo de população em direção ao país, que o nosso déficit de reposição populacional está diminuindo, que atualmente já precisamos de mão de obra diferenciada, que viabilize o intercâmbio de conhecimento. Agora, olha que coisa interessante. Qual é o nosso problema que está sendo mostrado nesse material? A criação de leis para atrair imigrantes. Agora, qual é o problema que a gente tem com relação à imigração? Olha aqui embaixo. Ó. Daqui até aqui. Enquanto o trabalhador estrangeiro qualificado tem um alto valor para a economia global, ele é desvalorizado no Brasil, que não somente não sabe atrair, porque não tem uma legislação para isso, como também não sabe manter o trabalhador estrangeiro no país. Qual seria o possível tema falando sobre imigração? Seria, por exemplo, caminhos para atrair o fluxo de trabalhadores qualificados estrangeiros, entendeu? Por meio de uma legislação eficiente. Lembra que o Enem já fez por meio do controle de dados? No tema 2018, né? Ele poderia usar o mesmo recurso, por meio da criação de legislações atraentes, né? A esses imigrantes. Esse seria um tema falando sobre imigração. Tá vendo como esse material ele ajuda a gente a projetar um tema? Por que ele ajuda a fazer isso? Porque ele aborda cada tema daquele ali de uma maneira específica. Agora, olha que coisa legal. Lembra que eu falei que tinha um tema de cultura ali, a gente viu? Acesso à cultura democratizado? A gente tem isso aqui. Agora, olha quando ele fala em cultura, como é que ele fala? Deixa eu ver se é para cá. Aí a gente vê como o Enem usa esse material de forma bastante evidente para fazer os seus temas. Está mais para baixo aqui. Ó, isso, DPE, exatamente. É um material que ele lançou até 2035, tá valendo. E todos os temas mais ou menos estão por aqui, ó. Educação, tá vendo? Aí, ó, consumo das famílias, cultura e tudo mais. Lembra do tema que estava lá? Era acesso à cultura, né? Vai ser democratizada? Aí o tema foi a democratização do acesso ao cinema. Se a gente vem nesse material meio que analisando essa questão cultural, olha isso aqui, ó. Aquele tema lá sendo abordado aqui, tá? Consumo global das famílias e de bens culturais, 1995-2009. Consumo das famílias aqui lá em cima, ó. Tá vendo? Deixa eu receber lendo aqui.
Oi, Helena, tudo bem? Essa aula vai ficar gravada, tá? Eu estou só explicando aqui, mas já já eu retomo. Aí, ó, o consumo das famílias aqui, tá vendo nesse gráfico? Na linha aqui em cima azul. Aí tem cinema aqui, ó, tá vendo? Nessa segunda linha azul. Aí tem livros e música. Por que que isso é importante? Se eu sei que o Enem tira o tema daqui, desse material do IPEA, e eu vejo aquela coincidência lá, ó, tá certo? Olha a coincidência. Olha o tema que eu estou analisando. É esse aqui, ó. Dentro das incertezas que o IPEA está avaliando, ele pega o seguinte tema: o acesso à cultura será mais democrático. E aí, no parágrafo lá na frente, na sequência do material que fala sobre cultura, democratização e acesso, que foi um tema do Enem, a gente acha exatamente isso aqui no gráfico. Ó. Ele pegou o cinema, esse é o tópico de cultura. O consumo global das famílias de bens culturais, ele é difícil, essas famílias não estão consumindo, né, os bens culturais. E aí ele colocou lá o acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, dentro dessa lógica, a gente sabe o seguinte: caramba, se o tema vem nesse material, se o Enem vem nesse material aqui, ele analisa esses temas aqui que o IPEA meio que listou como sendo dimensões da perspectiva de futuro para o Brasil. E a gente acha o tema do Enem do ano passado, nesse segundo tema aqui, dentro de um parágrafo, qual é a lógica da gente estudar esse material aqui para fazer a redação do Enem? A gente tem que estudar da seguinte maneira: se eu sei que o segundo tópico é crescimento da demanda por pessoas que cuidem dos idosos, e aí eu vou lá no parágrafo da página 19, eu vejo que existe o tema claro na minha frente, não há dúvida que o Enem usa isso aqui para fazer o tema dele, né? Então a gente só precisa estudar aqueles temas ali, estudar aqueles temas na linha que está lá na tabela, vi aqui no parágrafo correspondente, aqui eu estou na página 23, 22, eu acho o segundo tema lá na página 19. E aí a gente vê expressamente no primeiro parágrafo desse material aqui, esse trecho que fala do cuidado e fala das mulheres, ou seja, não há dúvida que esse material é utilizado e a gente tem que saber como a gente vai achar um possível tema para o Enem a partir dos temas que estão expostos aqui. Aqui, ó, ele fala expressamente. Tá claro isso. As autoras constatam também outro dado interessante: a expressiva maioria da população que se dedica a essa atividade é composta por mulheres com algum vínculo familiar com o idoso em questão. Aí ele diz: o que preocupa os especialistas é que essa categoria da população, que só tende a crescer, estará fora do mercado de trabalho formal. Aí o Enem pega esse trecho e transforma isso em tema, como é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado exercido por mulheres no Brasil. Ou seja, o Enem vem nesse material de IPEA e analisa o tema que está em foco e formula o tema. Então, quando eu mostro para você que quando a gente está pensando em migração, e aí a gente vê aqui nos parágrafos que falam sobre o tema migração, né? E a gente tem claramente ele dizendo que nós estamos atrasados em termos de lei, que a nossa legislação de atração ao imigrante ela é considerada ultrapassada. O que é que a gente vai focar? A gente vai focar especificamente que esse pode ser o tema se o assunto for migração. Acho que eu passei da página, mas tudo bem. Como assim a gente acha que esse aqui vai ser o tema? Porque se ele abordar a migração, não tem para onde ir. O material aqui está mostrando que o nosso principal problema é, de verdade, a nossa legislação. Está aqui, ó. Isso está expresso no material. Então, se eu estou estudando para a redação do Enem, eu sei que esse material é utilizado por ele para fazer temas, se eu não focar nesse trecho aqui, ó, eu estou fora do possível entendimento do que seria o tema do Enem. Quando ele fala que a nossa legislação aqui, ó, o país segue atrasado no contexto mundial de criação de leis de atração de imigrantes. E ele fala depois que o trabalhador qualificado no mundo todo é muito bem-vindo, no Brasil ele é desvalorizado. E aí eu digo que ele não sabe, que o país não somente sabe atrair, como também não sabe manter o trabalhador estrangeiro no país. E aí como é que eu estudo esse material? Eu olho o tema, vou lá para o tema. Aí, o Enem pode falar sobre redução do tamanho das famílias e novos arranjos familiares com impacto na demanda por habitação? Pode, ele pode falar sobre isso. E aí, qual é o meu comportamento, Diego, se ele falar sobre isso? Primeiro, eu tenho que saber qual é a possibilidade de abordagem temática que ele vai fazer. Então, eu tenho que achar aqui nesse material o parágrafo que fala sobre esses novos arranjos de família. Entende? E ele fala aqui, ó. Deixa eu ver qual é o parágrafo. Ele é muito claro nisso, então dá para a gente ter exatamente uma noção clara de como isso pode ser abordado. Aqui é a população economicamente ativa, ele fala dos novos arranjos mais aqui para cima.
Atividade composta não mais acima. Ou seja, ao invés de a gente ficar perdendo tempo olhando um monte de atualidade que na verdade não vão jogar a gente para dentro do tema, a gente pode ir num material específico, que é o material que o Enem utiliza para fazer isso, e ler o assunto que está lá sobre relativos temas e dizer o seguinte: ah, caramba, calma aí. Se ele abordar esse tema aqui, ele vai abordar dentro dessa perspectiva. Esse material já começa falando sobre, depois da tabela aqui, ó, ele fala sobre a redução da taxa de reposição populacional. A nossa está muito abaixo da média. A gente já está em 1,7. Então, daqui, todos os problemas sociais são listados. Vocês viram que o tema do Enem ano passado falou sobre essa preocupação, né, do trabalho de cuidado, já que muitas mulheres estão desempenhando esse papel. E aí elas vão ficar descobertas pela Previdência, ou seja, vai ampliar o nosso problema. E aí, depois desse dado, é que todos os problemas sociais eles vão sendo listados aqui. Entende? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resumir esses blocos de informação dentro desses temas, vou passar cada um e vou dizer qual seria um possível tema para aquele assunto ali, entende? Porque já está comprovado aqui pelo que eu estou mostrando que o Enem usa isso. Então, especificamente dentro dessa lógica, a gente vai ter que entender como é que, por exemplo, falando de imigrantes, o tema é esse que eu mostrei para vocês. Falando de trabalho, né? Ó, aqui tem a inclusão da mulher na população economicamente ativa, né? Por isso que ele puxa depois o trabalho de cuidado, que essas mulheres vão ficar descobertas. Aí ele fala dos novos arranjos familiares. Eu estou só procurando aqui para mostrar para vocês. Ó. Ele fala sobre esse caráter, tá vendo? Ó, ainda é a mulher no mercado de trabalho, na população economicamente ativa. Pronto, aqui, ó. Olha só. O parágrafo que fala sobre novos arranjos familiares, tá? Se está naquele material, se nesse material aqui, pode cair como tema. Então, como ele vai cair? Olha só. É também uma tendência de peso o surgimento de novos arranjos familiares da população brasileira devido às mudanças dos padrões que surgiram com as famílias reconstituídas, os casamentos homossexuais e o aumento das taxas de divórcio, de separações, bem como de não casamentos. A maior participação da mulher no mercado de trabalho e o seu novo papel social estão fortemente associados a essas mudanças. De forma geral, observa-se que nos últimos 30 anos houve declínio do arranjo do tipo casal com filhos, embora este permanecesse predominante, em cerca de 51% em 2010. No entanto, observa-se também que entre 80 e 2010, todos os outros tipos de arranjos familiares aumentaram em importância, com destaque para o aumento percentual de domicílios formados por mulheres vivendo sozinhas. Ou seja, eu posso ter exatamente esse assunto aqui, ó. Domicílios que ao invés de ter uma família completa, só tem uma pessoa. Entende? Eu posso ter um problema habitacional por causa disso, relacionado a essa perspectiva, o aumento de domicílios com uma única pessoa. Aí, ó, o Censo Demográfico 2010 do IBGE indicou que a população brasileira cresceu 12,5% entre 2010 e 2010. Concomitantemente, o número de domicílios particulares aumentou em 25%. Ou seja, como é que ela só cresceu isso? 12,5%. E o número de domicílios aumentou mais que o dobro aqui. Na verdade, o dobro. 25%. O que está acontecendo? Ou seja, as pessoas estão morando sozinhas. Cada vez mais pessoas estão morando sozinhas. Então, eu posso ter um problema habitacional por causa disso. E isso pode virar um tema. Entende? Do Enem. Então, provavelmente, se o Enem falar sobre isso, sobre crescimento populacional, sobre domicílio, sobre novos arranjos familiares, ele vai abordar essa questão domiciliar, essa questão de habitação. É esse viés que esse recorte dá, entende? E aí a gente vai, ó, cada tema tem o seu parágrafo correspondente. Isso é interessante para a gente, porque a gente, ao invés de sair procurando materiais que não tem nada a ver com a temática do Enem, a gente tem aqui um fluxo perfeito ó, na frente da gente, com todos os temas que já foram abordados. Olha os temas que já foram abordados aqui. Ó. Imigração 2012, só que esse material é 2017, então posso ter uma reatualização de 2012. Aqui, ó, aumento do acesso à educação básica tendendo à universalização. Esse foi o tema 2017, né? Desafios para formação educacional de surdos, universalização da educação. Outros temas que a gente já viu. Acesso à cultura será mais democrático. Não tem dúvida que o tema sai daqui. Agora, a gente tem que ler os parágrafos correspondentes a cada frase tema dessa para entender qual seria a lógica do Enem. Entende? Você vê aqui, ó, se eu juntar aqui esse, ó, aumento dos anos de escolaridade da população,
aumento do nível de escolaridade da população brasileira, aumento do uso de tecnologias na educação, são todos temas para a educação. Então, eu vou lá no parágrafo correspondente a esses três, ou nos parágrafos correspondentes a esses três, e vejo como o Enem abordaria o fato. Olha a outra aqui, ó. Ampliação do empoderamento de atores sociais até então excluídos, acompanhado de reação de segmentos sociais contrários a esse movimento. Aí daqui sai o tema dos povos tradicionais, que são excluídos. Entendeu? Mas são outros atores sociais. Então todos os temas saem daqui, a gente só precisa ler o parágrafo lá embaixo e entender qual é o viés que o Enem pode cobrar mediante o que o material aponta para a gente. Vocês viram aqui que foi só um parágrafo sobre crescimento da demanda por cuidado dos idosos e naquele parágrafo só tinha falando sobre mulheres. E aí o tema do Enem nasceu dali. Então, o que eu vou fazer para vocês é resumir e mostrar os prováveis temas, tá? Dentro do que o material apresenta. Não se impressionem se no Enem vocês encontrarem exatamente aquele tema que eu estou abordando aqui. Porque isso é um material usado pelo Enem para fazer essa prova. Diga, por que muita gente não pesquisa esse material? Porque ninguém leu aprofundadamente para saber que esse material foi utilizado em vários anos. Então, significa que o tema pode sair daqui? Com certeza. Ele fala de infraestrutura, fala de recursos hídricos e saneamento, fala de impactos sociais, mudanças climáticas, fala de fundamentos da educação de qualidade, ou educação de novo, estratégia de formação profissional adequada para suprir as demandas do mercado de trabalho no Brasil, demanda por parte da população por mais cultura e esporte, aí aquele tema sobre a importância da contribuição cultural, né, e da miscigenação para a identidade brasileira, está aqui. Desigualdades sociais continuarão diminuindo no Brasil. E aí tem saneamento de novo, ó, déficit habitacional, que está ligado muito àquela questão ali que a gente viu dos arranjos familiares. Eu posso ter um tema falando sobre déficit habitacional e trazer aquele parágrafo lá que fala sobre o aumento dos domicílios, porque as constituições familiares estão diferentes. As pessoas estão vivendo sozinhas. Entendem? Eu posso ter essa vertente para o tema do Enem, é uma vertente muito interessante e está nesse material. Ou seja, você atalha um tempo considerável em procurar informações sobre esse tema. Aí você vai procurar onde? Aqui no próprio material, ele tem dados inclusive. Não precisa nem procurar fora, é aqui. Entendem? Vocês veem a importância desse material para a gente e como a gente pode trabalhá-lo especificamente? Então, a lógica é, eu vou fazer os temas agora a partir do que a gente tem aqui. Eu vou ler todos, vou resumir e do resumo eu vou pegar os temas que provavelmente ele está indicando para todo mundo. Perfeito? Esse material vai ser nosso. Eu vou mandar o link desse material lá no grupo para que vocês possam fazer as leituras de vocês também individualmente. Eu tenho 2 páginas abertas aqui, é o mesmo material, tá? Mas ele tem 66 páginas. A dinâmica dele é essa, ele apresenta aqui, faz uma explicação geral, apresenta aqui quais são os temas, né, dessa perspectiva de futuro. Diga qual é o nome desse material. O nome desse material é esse aqui, ó. Brasil em 2035, tendências e incertezas para a área social. Foi lançado pelo IPEA em 2017 e ele está valendo até 2035. E a gente vê que desde 2017 todos os temas saíram daqui. Entende a importância dele? Eu vou mandar o link lá no grupo. Vocês vão ler com calma, mas fiquem tranquilos porque eu vou fazer o resumo. E aí vou tirar os temas a partir dos tópicos que ele manda aqui, que também são temas específicos, né? Estão todos claros aqui para a gente, para que vocês possam fazer redações sobre eles, tá? Daqui até o Enem. Que provavelmente, muito provavelmente, é uma probabilidade enorme do tema cair aqui. E do tema, inclusive, se você ler isso aqui, você encontrar o tema. A exemplo do que aconteceu aqui do trabalho de cuidado da mulher, né? Estava claro num parágrafo só. Aí, Diego, cada tema daquele tem um parágrafo correspondente. Às vezes 1, 2, mas não passa disso. Acho que o maior tema que tem aqui são 3 parágrafos. Ou seja, eu vou fazer essa triagem, colocar para vocês, para que vocês tenham essa possibilidade de fazer redações em cima desses eixos específicos aqui do IPEA, tá? E por que esse documento é tão importante? Deixa eu falar quem é o IPEA para vocês entenderem o porquê o Enem se baseia nisso aqui, tá? Todas as ações do governo federal, pessoal, elas precisam ser respaldadas, né? Terem base. Olha aqui, ó. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O IPEA fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais, possibilitando a formulação de inúmeras políticas públicas
e programas de desenvolvimento brasileiros e disponibiliza para a sociedade pesquisas e estudos realizados por seus técnicos na área social. Por isso que o Enem vem buscar o tema aqui e é por isso que a gente vai se concentrar nesse material, porque está provado, eu acabei de provar para vocês, que os temas saem daqui. Ficou claro? Helena, deu para compreender mais ou menos a abordagem? Sei que pegou depois, mas deu para entender? Deve estar no trabalho lá, por isso que eu...